Você aí, sabe a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Não? Se confunde às vezes? Nesse vídeo você vai descobrir. Lembrando que essas dicas ficam disponíveis no IGTV, no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. Então você sempre pode estar revendo e compartilhando com seus amigos. Diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Você sabe a diferença entre os dois? Sabe o que são os dois? Não se confunde. Calma, é normal. Os dois são muito parecidos, a diferença é bem pouquinho. No meu primeiro vídeo, eu cheguei a falar sobre dolo e culpa. Você se lembra bem, né? Dolo é quando é a minha intenção, diz respeito à minha vontade. Então eu realizo o ato ilícito de forma intencional. Eu busco aquele resultado. E quando eu cometo um crime na forma culposa, eu não busco aquele resultado, mas eu chego até ele agindo com negligência, imprudência ou imperícia. Ok, nessa distinção você já está craque. Agora, tanto a culpa quanto o dolo, existem algumas modalidades específicas. E o que mais o pessoal confunde é a diferença entre a culpa consciente do dolo eventual. O que seria isso? Na culpa consciente, o agente age prevendo o resultado, mas ele afasta a possibilidade daquele resultado. Ele acha que aquilo não vai acontecer. Ele acredita sinceramente que aquilo não vai acontecer, confiando nas suas habilidades, por exemplo. Já no dolo eventual, eu prevejo o resultado e eu assumo o risco. Eu falo, se acontecer, aconteceu. Percebeu a diferença? Então, numa tentativa de exemplificar melhor aqui pra você. Você já ouviu falar em roleta russa? Uma brincadeira aí que existe há algum tempo. Então, uma das espécies dessa brincadeira é assim: você pega uma arma de tambor, um 38, por exemplo, coloca uma bala só, gira aquele tambor, é um jogo de azar. Então, você coloca a arma na cabeça do seu amigo, no joelho, mas vou colocar aqui na cabeça, e atira. Se tiver com a bala, já era. Se não, você é muito sortudo, ganhou mais uma chance de vida. Veja, se durante essa brincadeira eu faço isso com meu amigo e ele tem o azar de ter caído bem onde está a bala e ele vem a falecer, a morrer, eu posso ser indiciado por homicídio culposo ou doloso? Pensa aí. Culposo ou doloso? Veja, aqui estamos diante de um caso nítido de dolo eventual. Por que não é dolo simples e puramente? Porque eu não efetivamente busquei aquele resultado. Não quis matá-lo, de fato. Mas eu assumi totalmente o risco. Falei, se morrer, morreu. É algo muito desproporcional. Eu assumo totalmente o risco, entendeu? Esse é o dolo eventual. É diferente de uma culpa consciente, onde eu acredito piamente que aquilo não vai acontecer. Pode acontecer, mas, poxa, isso não vai acontecer. Eu afasto a possibilidade de acontecer, mesmo prevendo o resultado. Recentemente, tivemos alguns exemplos na mídia, né? Que a gente pode aplicar aqui também. Então, vamos lá. No caso que vocês acompanharam aí, de grande repercussão nos Estados Unidos e no mundo inteiro, do George Floyd, que foi morto pelo policial. Veja, aquilo, no seu entendimento, é homicídio culposo ou doloso? Culpa consciente ou dolo eventual? Bom, no meu entendimento, fazendo a ressalva aqui que eu sou apenas um estudante de direito do 5º semestre, então não tenho intenção nenhuma de trazer a verdade absoluta para você. Ainda mais porque num caso como esse, há margem para muita discussão. Mas no meu singelo entendimento, estamos diante de um dolo eventual. Por quê? Porque aquele policial, além de prever o resultado, ele assumiu os riscos. Eu falo isso baseado única e exclusivamente na matéria que eu li e no vídeo que eu tive acesso, né? A gente tem que tomar cuidado, em muitos casos, para não ser um juiz de mídia, né? A gente vê um vídeo ou alguém comentando sobre o assunto e já toma aquilo como verdade absoluta. A gente tem que investigar os fatos, a gente teria que ter acesso ao que diz os autos, mas pelo que a mídia demonstrou, numa análise superficial, estamos diante de um dolo eventual, porque aquele policial viu que ele poderia estar matando aquele homem que estava sendo abordado e mesmo assim ele assumiu o risco. No consciente dele, ele não afastou, ele falou, não, isso nunca vai acontecer, não, aqui eu não vou deixar isso, não.
ele assumiu o risco. Ah, matei, fazer o quê, né? Outro caso de grande repercussão ultimamente foi o caso do garotinho que caiu do 9º andar de um prédio. Você sabe bem dessa história. Veja, feita a mesma ressalva anteriormente feita, nós aqui estamos diante de um caso de homicídio culposo, né? A gente não está diante de um dolo, porque aquela patroa da mãe do garoto não teve a intenção de matar o garoto. Nem um dolo eventual, porque diante dos fatos apresentados simplesmente, aquele vídeo que a mídia tem exposto, aquela patroa, né, aquela senhora não previu que aquela criança pudesse sair do elevador, pular a janela e vir a despencar do 9º andar. Mas ela agiu com total negligência e imprudência ao deixar a criança sozinha no elevador, né? Então ela não assumiu o risco da morte da criança, porque ela não previu o resultado. Mas ela agiu negligentemente e imprudentemente ao deixar uma criança de 5 anos sozinha no elevador de um prédio. Porque mesmo que ela não pudesse pular uma janela e vir a despencar do prédio, muitas coisas poderiam acontecer ali. Então a gente pode classificar esse homicídio como um homicídio culposo, no máximo aí uma culpa consciente, onde ela pudesse prever que algo poderia acontecer, mas afastou totalmente esse resultado. Falou, não, nada vai acontecer, só vou deixar ele aí. Ok, mas qual é a importância disso? Veja, a principal relevância está na diferença de penas aplicadas a cada uma dessas modalidades. Vamos pegar o homicídio como exemplo. Então, a pena por homicídio culposo é de detenção de 1 a 3 anos. Enquanto o homicídio na modalidade dolosa, seja no dolo eventual ou no dolo puro, é de reclusão de 6 a 20 anos. Então é uma diferença substancial. Essa é a principal diferença. Então agora você, além de saber o que é dolo e culpa, você já sabe a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Grande abraço e até o próximo vídeo.